Mas eu quero, a partir de me colocar favoravelmente a esse projeto, trazer de volta aqui o tema da pandemia, onde parece não ter nada a ver, mas tem muito a ver. Porque a pandemia que entrou pelos aeroportos atingiu com muita força as comunidades periféricas e pobres do nosso país, e nesse momento o tema é a África. O tema da África, ele vem se colocando na mídia brasileira, vem se colocando na mídia mundial, e a resposta tem sido o isolamento da África. Mas o isolamento sem solidariedade do resto do mundo. Uma região que tem apenas 6% de cobertura vacinal. São quase 2 anos de pandemia, onde a resposta tem sido concentrar as vacinas nos países ricos, nos países desenvolvidos e nos países que conseguiram, de alguma forma, adquirir as vacinas comprando. Mesmo na África, os países que têm uma cobertura maior de vacinação são regiões pequenas, são ilhas com dinheiro. A África, naquela região pobre, populosa, negra, tem apenas 6% de cobertura de vacinas. E a resposta do conjunto do mundo tem sido: isola. Isola, só. Apenas isso. Ontem nós vimos uma grande atitude, que não é a primeira vez que faz em relação à África, do governo chinês, que não é pela primeira vez que faz doação de vacinas à África, mas ontem de novo sai na frente e doa 1 bilhão de doses de vacinas à África. 600 milhões diretamente e 400 milhões em produção conjunta. Isso é uma decisão solidária de um Estado solidário, de um governo que sai na frente na tecnologia, na ciência, na produção e que tem uma posição solidária com outros países. O resto do mundo ainda discute o que fazer com a África. Aqui no Brasil, nós temos tentado, na Comissão de Seguridade Social, trazer imediatamente o ministro da Saúde, que ainda não respondeu, a Anvisa, o CONAS e o CONASEMES, para discutir medidas emergenciais diante do crescimento exponencial na Europa, do número de pessoas contaminadas por Covid, do aumento do número de mortes. Ali ninguém discute bloquear os voos da Europa. Nós agora queremos discutir o que fazer diante da situação da África também. Mas o nosso problema não é bloquear os voos, é bloquear os contaminados e os que não estão vacinados, os que se recusaram a se vacinar na Europa, os que se recusaram a cumprir as medidas fundamentais na Europa, na Oceania, na Ásia, onde quer que seja. Nós aqui precisamos ter medidas de controle, com testes, com exame negativo e com certificado de vacinação. O passaporte vacinal para entrar no país tem que ser para qualquer um, da Austrália, de Paris, da Espanha ou da África, seja lá de onde vier. E nós temos que imediatamente tomar medidas urgentes em relação a isso. Estamos chegando no final do ano, estão chegando as festas de final de ano, está chegando o Carnaval e o Brasil tem que debater o que vai fazer em relação a essas datas. Vejo medidas diferenciadas no país, prefeitos e governadores que decidem manter as festas, outros que decidem suspender, e essa decisão precisa ser responsável. Aumentou o surto de gripe no Rio de Janeiro, porque a vacina da gripe não foi compreendida pela população como algo necessário a ser feito. Máscaras foram tiradas do rosto e a contaminação da gripe aumentou, inclusive de H1N1. Então é necessário que tomemos medidas urgentes no Brasil. Mas não é correto isolar a África sem a solidariedade, isolar a África como se lá já fosse configurada que a variante é de lá, e como se não fosse necessário tomar medidas para ajudar o povo africano, aquela população negra e pobre.
como tem população negra e pobre na periferia do Brasil, como tem população negra e pobre na periferia de muitos países. Então é necessário que olhemos o mundo e o Brasil com as medidas de prevenção, com a vacina e com as medidas necessárias para salvar o conjunto da humanidade. E aqui no Brasil, acelerar a vacinação de primeira dose, acelerar a vacinação de segunda dose, acelerar a dose de reforço, fazer o controle de portos, aeroportos e estradas com testes, com passaporte vacinal. É isso que nós temos que fazer, venha a pessoa de onde vier, não apenas da África, mas são as pessoas que precisam ser controladas no seu trânsito de entrada ao Brasil. E nós precisamos aqui fazer campanhas para acelerar a complementação. São quase 60 milhões de brasileiros, que não têm ainda a cobertura vacinal completa no Brasil. Por isso, é importante que nós aqui tomemos medidas urgentes para garantir que o Brasil se proteja e proteja a sua população. Muito obrigada, presidente. Em votação, aqueles que... Oposição, presidente. Presidente, depois queria usar o tempo de líder, por favor. Perdão. Oposição. Presidente, para orientar pelo